Para começar, você vai para a universidade. Você vai ter sua carreira. Por quê? Porque eu já vi milhares de alunos, esses mais de 20 anos como professor de ensino médio, ficarem em dúvida, ficarem se questionando ou acharem que não tem chance. E fizeram sua carreira e foram para a universidade e têm seu diploma de nível superior. Então com vocês também não vai ser diferente. É normal você ficar com aquela coisa mesmo de, não sei o que eu vou fazer, não sei nem se eu vou conseguir, então não vou nem, sabe, um monte de dúvidas. Não sabem se vão conseguir, não sabem o que vão escolher. E é normal ter isso. Por exemplo, eu fui me inscrever no meu curso faltando, sei lá, 2 meses para a prova, para inscrição, né? Para a prova não, para inscrição. Faltando 2 meses para a inscrição, eu escolhi meu curso, porque eu não sabia exatamente. Por exemplo, eu fiz Ciências Sociais na Universidade de Brasília. E eu passei meu ensino médio inteiro crente que ia fazer História. Pronto, eu ia fazer História. E aí eu comecei a ter alguns grilos, quando eu comecei a estudar História com mais força mesmo, revisar para valer, para me preparar para o vestibular, eu vi que não era aquilo que eu queria. Olha que doido. Eu vi que não era aquilo que eu queria e eu tinha que conseguir alguma coisa. E aí, dentro de toda essa dúvida, eu fui realmente tentar me conhecer melhor e ver qual é o caminho que eu queria seguir. Então é normal mesmo, primeiro, você ter essa dúvida de você não saber qual curso que você vai escolher. Mas também está relacionado a outras dúvidas que eu vejo os alunos falarem e que tem muito a ver também com as dúvidas que eu tinha, com os problemas que eu tinha, com as coisas. Por exemplo, essa coisa de você achar a universidade algo impossível, algo inalcançável. Isso sempre foi assim. Se você é aluno de escola pública, então, nem se fala. Se você é da periferia, nem se fala. A gente nunca imaginou esses lugares como lugares nossos. Eu vou voltar a esse tema com mais clareza depois. Agora, uma outra coisa que a gente pode pensar está relacionado justamente à questão da prova que você vai fazer. Porque eu acho que o medo que o pessoal tem mesmo é da prova, né? De você, porque o pessoal fala essas coisas, né? Eu sou burro, eu não vou conseguir fazer, eu não estudei suficiente, eu não estudei direito, eu não sei nada. Tem aquele pessoal das particulares, é o pessoal que estudou a vida inteira, é o pessoal que estudou escola cara a vida inteira, esses vão passar. Eu não tenho condições, eu não sei. Não é bem assim. Até porque a prova mesmo, a última coisa que a prova é conhecimento, gente. A última coisa que uma prova realmente avalia é o seu nível de conhecimento. E é uma coisa que, quanto mais o tempo passa, mais isso piora. E olha que eu não falo nem da fórmula das questões, porque eu quero discutir agora coisas que vão muito além do óbvio do conteúdo. Eu não quero discutir conteúdo agora. Próximo vídeo eu vou discutir conteúdos. Aí vamos martelar nos conteúdos. Mas eu queria falar algumas coisas para vocês pensarem, que são coisas que eu falo para os meus alunos nesses mais de 20 anos e ainda hoje tem importância. Então é legal vocês prestarem atenção nisso. A prova não prova nada. É claro que ela é a passagem, né? Você não pode ignorar a prova. Mas a prova, ela, na verdade, o que ela avalia? Ela avalia a tua capacidade de organização. Aí você vai pensar, pronto, agora que eu não tenho chance mesmo. Mas não é assim também, não. Quando o bicho pega, você sabe que quando o bicho pega, quando você é exigido, você dá conta. A gente é assim, o ser humano é assim. Se exigem pouco da gente, a gente faz pouco, se exigem muito. Se a gente se exige muito, a gente acaba conseguindo. Não é regra, né? Mas às vezes acontece isso. Então você tem que pensar o seguinte, a prova, ela não é uma grande forma de avaliação de conhecimento. Não é. Então não é assim. Até porque se você não passar agora, você vai passar da próxima. Por quê? Porque se você não passar agora, você não tem que ficar achando que é um burro, idiota, imbecil, essas coisas. Não pense isso. Pense que você está no caminho. Por quê? Porque a prova ela avalia o quê? Capacidade de organização, ela avalia o nível psicológico que você tá. Aí mais uma que você vai pensar, né? Não, eu não tenho chance mesmo. Cara, ninguém tá bem. Ninguém tá bem. Na hora da prova, ninguém tá ali, não, eu tô aqui fazendo a prova, rabisco aqui as coisas que eu sei e tal. Não. Quem tá preparado mesmo, tá tenso. Quem tá preparado mesmo, quem tá se preparando, quem tá se importando. E claro, esse vídeo é para vocês que estão se importando. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está se importando. E é nisso que eu estou me baseando para dizer que você vai passar. Porque o fato de você se importar já mostra que você vai passar.
Outra coisa, a prova avalia o físico, sim, o psicológico e também avalia o seu emocional, a situação que você está no dia, o que aconteceu contigo no dia. Então, às vezes, as coisas não dão certo no dia. Então, você tem que se preparar para o mínimo de imprevistos acontecerem. Tá vendo como é uma coisa mais logística, é uma coisa mais de você pegar, por exemplo, de você dormir direito. Dormir direito. Outra coisa que você vai pensar, não durmo direito de jeito nenhum. Mas você sabe, eu vou dizer isso e vou dizer mais uma vez. Na hora do vamos ver, você dá um jeito. Entendeu? Então você vai dormir, você vai se alimentar. Todas aquelas coisas que a gente é careca de ouvir, mas contam, elas contam. É questão de estratégia. Do inglês, strategy, do espanhol, estratégia. Bem, essas coisas contam pra caramba. E você vai acabar se virando. Mas a prova, tudo isso que eu tô contando é para realmente você ver que a prova ela não é um grande teste de conhecimento. Eu mesmo no meu dia, nossa, cara, eu tive que me arrumar horas antes, pegar ônibus e fazer a prova bem longe. E as coisas que a gente da periferia muito sente, né? Não sei como é que tá a organização das provas hoje, eu acho que tá bem distante, mas tem muito a ver com isso. A prova é aquilo que você tá no momento. Aquela hora que você tá no momento. Então, muitas vezes, pessoas que não se preparam bem para a prova, que estudaram assim, estudaram com muito afinco, estudaram ali, se mataram de estudar, mas não se preparou psicologicamente. Por quê? Porque, eu vou falar uma coisa meio óbvia também, vai haver questões que você não vai saber. Vai haver questões que você não vai saber. Então você tem que estar preparado para isso. E tem pessoas que não se preparam psicologicamente, estudam pra caramba e não estão com aquela preparação para a diversidade, entendeu? Elas não estão preparadas para a diversidade, de acontecer alguma coisa que elas não estão esperando. Cair algum conteúdo que elas não estavam esperando, ou de uma forma que eles não estavam esperando, e aí desmontam. Quantas vezes já vi? Em provas de vestibulares, em concursos, o cara sabe muito, manja, estuda. Aí cai uma questãozinha do conteúdo que ele não esperava. E aí ele entra em parafuso, porque ele não admite que não pode saber alguma coisa, sabe? Então você tem que ter essa sabedoria, esse entendimento de que vai haver coisas que você não vai saber. Prova é isso, entendeu? A prova tem muitas essas questões. Então tem muito a ver com o momento que você tá ali. Então não se desespere, né? Até porque nós estamos na reta final. Então a reta final é que eu não vou martelar conteúdo nem nada. Agora na conversa, mas vou discutir sobre conteúdo, mas só assim, ó, por alto, vamos rever, vamos lembrar disso aqui, lembrar daquilo ali. Tá? Outra coisa sobre a universidade, que é importante vocês terem essa noção. A universidade precisa muito mais de vocês do que vocês precisam dela. Isso aí é uma coisa que eu digo mesmo de toda certeza, de todo coração. Por quê? Porque a universidade é um local de inovação, é um local de diversidade. A universidade é um local de discussão, de dialética. E o que a universidade hoje mais precisa é dessa diversidade. A universidade ela não vai ser saudável se tiver apenas pessoas de uma mesma origem social, se tiver pessoas apenas com as mesmas correntes pensando igual o tempo todo. Então ela precisa da gente da periferia. Ela precisa da gente que não está nessa situação de conforto, sabe? Ela precisa da gente para dar ideias novas. Ou melhor, de vocês. Eu já fui, já saí. Vocês têm que dar ideias novas. Vocês têm que contribuir com a experiência de vocês, com o saber de vocês, como pessoas que viveram desde a nascença na periferia, sabe? Sem ter vida fácil, sem ter tudo na mão. A maioria de vocês precisam mostrar essa vivência para a universidade, principalmente nas ciências humanas e sociais. A gente precisa da experiência de vocês. Sabe, se ficar só o pessoalzinho dos bairros nobres falando aquelas coisas que eles acreditam que são no mundo, não vai haver teoria que vai ajudar. E a universidade vai ficar capenga, ela vai ficar deficiente. Então a universidade, para ela ser rica, ela precisa de novos discursos, ela precisa de novas ideias, ela precisa de novos olhares sobre o mundo. E esses que vocês têm, só vocês têm. Então a universidade precisa de vocês. Vocês precisam dela, mas ela precisa muito mais de vocês.
Então acredite nisso. Acredito como você acredite e eu acredito como vocês podem contribuir para a universidade. Então, faça universidade, faça faculdade, esteja lá. Não dá para ter só as mesmas pessoas lá o tempo todo. Eu lembro quando eu entrei na universidade, eu tive esse choque, sabe? Eu falo para todo mundo que quando eu entrei na universidade, eu era meio que o Chico Bento no shopping, sabe? Por quê? Por que eu era o Chico Bento no shopping? Porque eu olhava para aquilo tudo ali, maravilhado, cara, que lugar legal, mas eu olhava para aquelas pessoas, eu não me identificava em nada com elas. Então eu me retraí. Eu, jovem, da cidade satélite, da periferia, entrando naquele lugar, naquele templo de conhecimento, mas olhar para aquelas pessoas que eu poderia compartilhar esse conhecimento, eu não me identificava com elas. E a gente da periferia, a gente tem a tendência de se diminuir. É um complexo de inferioridade mesmo, né? O nosso país faz isso. De achar que o pobre é inferior, de achar que o pobre não tem nenhuma contribuição, achar que o pobre ele não é civilizado. Então a gente chega nesses lugares e se encolhe. E eu me encolhi. Eu estudava lá quietinho, não dava muitas contribuições na aula, não falava muito, ia para a biblioteca, não socializava, não experimentava a universidade porque eu acreditava que eu não podia chegar perto daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram, sei lá, muito diferentes de mim. Isso tem que mudar. E a forma disso mudar é termos mais de nós lá. Mais de pessoas periféricas mesmo, da nossa vivência. Então faça faculdade. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, a universidade está sendo desacreditada como uma questão de carreira mesmo, como uma oportunidade de crescimento. Até porque, né, papo de coach, né? Muito papo de coach. Olha, universidade é bobagem. Eu tô aqui, não fiz universidade, comprei uma Ferrari. Esses papos de coach, que a gente sabe que, pelo amor de Deus, né, gente? O coach, quando ele fala essas coisas, quando ele fala que universidade não tem nada a ver, que não presta, que não serve para você, é porque ele quer um empregado. Ele quer um empregado que trabalhe muito e ganhe pouco. No fim das contas, é isso que ele quer. E ele quer que você acredite nisso. Hoje tá na moda essa palavra colaborador, né? Eu odeio essa palavra, cara. Eu acho ela muito nada a ver. É empregado. E ele quer um empregado. Ele quer que você da periferia, você da escola pública, seja só o empregado dele. Que trabalhe que nem um camelo e ganhe muito pouco. Se bobear menos que um salário mínimo. Então faça a universidade. Agora, não sei se os outros argumentos não serviram, esse vai servir. Está estatisticamente comprovado, por dados, que a média salarial dos trabalhadores com curso superior ainda é maior que os outros. Ou seja, o diploma ainda conta para você ter um emprego melhor. Como sempre foi. Ele ainda conta, ele ainda vale, ele ainda é uma moeda de troca no mercado de trabalho. Então, se o coach disser o contrário, por mais que você veja um ou outro exemplo que seja diferente disso, desacredite. Porque pra gente, na vida real, essa ainda é a regra. O conhecimento ainda é uma moeda de troca. Então, tenha em mente essas coisas antes de você entrar na universidade, antes de você fazer a prova do Enem e conquistar a sua vaga. Você vai estar lá. Como? Aí é com você. Qual curso? Qual universidade? De que jeito você vai entrar lá? Aí é com você. Mas eu posso fazer o seguinte: fazer mais alguns vídeos discutindo sobre alguns conteúdos que o Enem adora colocar de ciências humanas e sociais lá. E aí eu vou discutir isso rapidinho, porque né, estamos na reta final, é só para relembrar mesmo. Mas eu queria já começar com o primeiro vídeo falando isso. Você vai estar na universidade. E eu falo isso com a experiência de um professor de sociologia do ensino médio, com mais de 20 anos de carreira, que já viu milhares de alunos passarem por isso e conquistarem sua carreira. Muito obrigado, se você ficou até aqui, muito obrigado por ter me visto. Valeu e vamos para o próximo, vou discutir ainda mais, hein? Até mais. Valeu, tchau.